Bom, boa tarde a todos. É, Como nós tínhamos combinado, nós começaríamos, né, retomaríamos as nossas discussões hoje, mesmo sendo uma sexta-feira, que não é o nosso dia de aula, para não atrasar muito, né, o encaminhamento das discussões. Eu tinha deixado como sugestão para vocês, durante o recesso, dessem uma olhada ou nos filmes, ou mesmo assistissem o meu amigo Nietzsche, até porque ele é bem pequeno, são 15 minutos, ah, e, e aí eu queria começar um pouco por isso, eu queria saber se vocês têm alguma questão. Eu tinha sugerido os filmes do nosso programa. A gente tem A Menina que Roubava Livros, o Ensaio sobre a Cegueira, o Fahrenheit 451 e o documentário, né? Não sei se por acaso vocês já conheciam ou viram, né? Eu queria saber se vocês teriam algum comentário, falariam alguma coisa sobre isso agora. A gente pode falar em outro momento também. Não, não querem comentar nada? Vocês podem escrever aqui também, se não quiserem ligar o microfone. Ou não conseguiram ver nada. Sejam sinceros. Eita, como vocês estão silenciosos hoje. Ainda no ano passado, né? Bom, minha gente, então eu vou caminhando, tá? Se vocês acharem que é muita informação, vocês levantam a mãozinha aqui ou mandam um comentário aqui no chat e eu retomo. Mas eu recomendo que vocês vejam. Como eu disse já várias vezes, é muito complicado um curso que é de natureza presencial, ele ser construído de maneira remota. A gente perde muito, né, da vivência mesmo, do encontro. Ah, então, é muito importante que vocês interajam nas perguntas que eu deixo que eu deixei lá no fórum, por exemplo, e também, mas eu acho que eu vou realmente agora trabalhar com deixar perguntas para que vocês interajam, e é importante que vocês vejam esse material complementar. O documentário Meu Amigo Nietzsche é curtinho, 15 minutos, então eu acho que dá para ver, né, num tempinho aí, ou mesmo na sexta-feira, que é o dia da disciplina, vocês podem organizar o tempo de vocês para dar uma assistida, tá? E as sugestões de filmes que são livros, né? Os três filmes que eu indiquei para vocês são livros. E claro que, se puderem, eu recomendo que leiam os livros. Desde o Ensaio sobre a Cegueira é excelente, o livro, né? A, a Menina que Roubava Livros, eu também gostei muito. Gostei, aliás, eu gostei mais do livro do que do filme. Porque o filme, como tem aquela questão do tempo, de cortar e fazer com que fique algo dentro daquele formato de um pouco mais de uma hora, se perde muito do conteúdo do livro, né? E o Fahrenheit 451 também, né? Aliás, o filme é muito bom, né? Eu acho que o filme ele conseguiu ser bem fiel, mas eu acho que esses três filmes eles guardam muita semelhança com o que a gente está discutindo, né?
A menina que roubava livros, a gente tem a, a questão da leitura, ela está posta, né? Não só a leitura de livros, mas a leitura da vida. A Lois, ela vai descobrindo por que que ela está na casa de estranhos, e o que está acontecendo ao redor dela, que é o momento do nazismo, porque ela começa a aprender a ler. E aí ela vai se dando conta por que que ela teve que se separar da mãe, por que que o, né, por que que a família estava naquela fuga, como foi que ela foi parar na casa daqueles estranhos, como foi que ela teve que se adaptar àquela vida de estranhos, com aqueles estranhos, e ela só vai conseguindo fazer isso pelo processo da leitura. E aqui a gente já vai, de alguma forma, pensando naquilo que o Alberto Mangel fala para a gente, de que a leitura ela não é só a gente decodificar um código da língua, e nem se dá apenas por uma decodificação de uma escrita, né? A leitura da vida ela é muito maior. Eu acho que isso já ficou um pouco claro para a gente ao lermos o Mia Couto. Acho que quando a gente estava lendo o Mia Couto, a gente já percebeu que a leitura ela ultrapassa o texto escrito. Você pode ler nuvens, você pode ler o passo dos bichos, você pode ler as nuvens, você pode ler o movimento das folhas, e isso é uma linguagem. Ou melhor, são várias formas de linguagem da natureza que estão postas diante de nós. Então, a nossa linguagem, a escrita, a fala são mais elementos dentro dessa construção da linguagem, mas não é a única forma, né? E aí tem coisas muito bonitas lá dentro, né? Como ela, porque ela vai descobrindo um processo de violência muito grande, né? O genocídio, e todo o processo de sofrimento do povo judeu, mas ela vai também, eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem no livro é o trabalho editorial, não lembro agora, acho que a Companhia das Letras fez, a gente pega algumas folhas e tem o livro do Hitler, né, mas eles passaram uma tinta e como eles não tinham papel, eles precisavam de papel, então eles passam uma tinta e escrevem o livro deles, o que eles estão querendo escrever naquele momento, por cima, né? O amigo dela, que é refugiado, que está abrigado na casa dela, começa a escrever, eu esqueci o nome dele agora, mas eles começam a escrever o livro nessas páginas do Minha Luta, lá do Hitler. E é muito legal isso, porque é a possibilidade de reescrever a vida a partir de algo tão duro, tão violento, né? Porque tem ali o texto, digamos assim, positivo, ou mesmo a política positiva de um projeto de Estado genocida, né? Destruidor de pessoas e de valores que não sejam aqueles valores que eles estão considerando os mais corretos ou os mais adequados, e literalmente eles têm a possibilidade de reescrever isso. E o que está colocado ali para nós é que aquilo que a sociedade apresenta para nós, ela não nos define. Ou seja, a gente vai ter oportunidade de, nos próximos textos, discutir a relação entre a sociedade e os indivíduos. Nem tudo aquilo que a sociedade apresenta para nós define exatamente o que nós somos. A realidade, a sociedade, através da sua realidade social, ela apresenta coisas que não necessariamente expressam aquilo que nós desejamos e que nós queremos, né? Então,
A sociedade, ela, digamos, através das suas instituições, através da linguagem, de todo esse trabalho dos signos que a gente tem falado, ela define ou tenta definir o que nós devemos ser, né? Qual é a função que nós devemos ocupar na sociedade, quais são qual o nosso comportamento, qual os nossos valores, e desde cedo, desde o ambiente da família, nós vamos aprendendo sobre essas coisas. Mas chega um determinado momento que a gente se dá conta de que nem sempre isso combina com aquilo que nós queremos. Ou seja, nem tudo aquilo que a sociedade apresenta é o que nós somos ou o que nós podemos ser, né? Então, é importante a gente distinguir essas duas coisas, né? E eu acho que esses livros e esses filmes, eles nos dão essa possibilidade de imaginar um pouco isso. O ensaio sobre a cegueira também, o Saramago, né, escreveu esse livro em 95. Eu acho esse livro atualíssimo, porque em muitos momentos, quando eu leio algumas notícias do nosso cotidiano, a sensação que eu tenho é de estar lendo o Saramago, esse livro escrito em 95, porque existe até um coletivo que fez umas montagens, as pessoas todas de máscara, de umas faixas no olho, e caminhando nas ruas com uma roupa suja de lama, né, aparentemente assim, suja de lama, retratando essa questão da cegueira. Se eu encontrar algumas imagens aqui, eu mando para vocês. Eu Então, eu acho atualíssimo isso que está posto, porque às vezes nós sabemos o que está à nossa volta, nós, de alguma maneira, entendemos, mas, sei lá, parece que a gente não consegue, de fato, fazer a leitura daquilo que está ao nosso redor. Parece que nos falta alguma coisa. Parece que realmente vem aquilo que está lá no Saramago, que o Meirelles trouxe muito bem no filme, que é a cegueira branca. Uma capa, parece que tem uma capa nos nossos olhos, que mesmo que a gente tenha conta em todas as redes sociais, a gente tem assinatura em todos os jornais do país, assista todos os telejornais, a gente não consegue entender o que está ao nosso redor, né? E por que será que a gente não consegue? O que é que nos falta? São perguntas, assim, que eu vou lançando para vocês. Eu fico pensando que faz muita diferença, apesar de nós lermos, eu acho que no Brasil, comparado a outros países de língua portuguesa, eu acho que a gente, até pela nossa população, extensão territorial, eu acho que a gente até que lê, mas ainda é um público muito pequeno, ainda é um público muito restrito ao público da universidade, né? Quando a gente vai em outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, a gente percebe uma diferença logo ao chegar, é uma diferença visual. É extremamente comum, né? O exemplo que eu vou dar de países europeus. Você andando em qualquer capital, em qualquer cidade, é a coisa mais comum você encontrar as pessoas fazendo qualquer atividade do dia a dia com um livro na mão ou um livro na bolsa. Isso não é uma coisa que é assim, não, eu estou com o livro na bolsa porque eu vou ter prova, vou ter. Não, isso é um hábito. E não é só um determinado público, essa faixa etária que está na universidade. Criança, adolescente, as pessoas mais idosas, os mais velhos. Tem algumas instituições, inclusive, que
são acadêmicas, mas não necessariamente universidades, na França, por exemplo, que quando elas colocam algum curso disponível, é aberto para toda a comunidade. Então, eu tive a oportunidade de ver, em uma dessas instituições, senhorinhas indo para lá à tarde para acompanhar um curso de um professor. E ela não está lá porque ela quer um título ou quer um certificado ou coisa do tipo. Ela está lá porque ela quer aprender. Ela está lá porque à tarde ela quer participar de uma discussão, né? Então a gente vai percebendo que tem umas diferenças assim que foram construídas, né, dentro dessas sociedades, claro que por um longo tempo, né, tem uma tradição aí, tem todo um trabalho que vai sendo feito, desde a escola, vi em muitos lugares, as crianças sendo levadas ao museu, aquele dia, as crianças pequenininhas, não é assim já as maiores, não, os pequenininhas mesmo, assim, 3, 4 anos, aquele monte de criancinha sentado no museu, porque naquele dia a atividade vai ser ali, né? Porque você cria o hábito da criança ir para esses lugares, participar, assistir, ver atividades culturais. E quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê que existem algumas barreiras, existem vários impedimentos para que isso aconteça. Há uns 3, 4 semestres atrás, né, antes da pandemia, um dia eu estava dando uma aula lá na FEAC, na Faculdade de Economia, para o pessoal de Ciências Contábeis. E eu estava falando dos espaços que a gente tem em Fortaleza, que são gratuitos, que apresentam uma série de atividades extremamente ricas, que trazem artistas do mundo inteiro, e que são gratuitas, e muitas vezes as pessoas da cidade não sabem que aquilo é gratuito. E aí eu destacava tanto o Dragão do Mar, mas destaquei muito, porque é um dos espaços que eu mais gosto aqui, que é a Caixa Cultural. E, e quando eu falei, uma das alunas virou para mim com muito espanto e disse assim, professora, eu não sabia que aqueles lugares eram gratuitos, que a gente podia assistir alguma coisa lá sem ter que pagar. Claro que tem atividades que têm ingresso. O cinema tem ingresso, mas mesmo o cinema, tem dia que o cinema tem as tarifas promocionais, né? Já vi muito festival de cinema lá que tinha R$ 5 o ingresso, né? Ou realmente gratuito, mostras que eram feitas ali fora. Como tem no sábado à noite, os meninos que ficam dançando, as danças de rua, que aquilo ali são mobilizações de vários pontos da periferia de Fortaleza. Eu sei porque muitos desses meninos são nossos alunos, e eles levam a moçada para dançar lá. Então, a gente tem uma série de coisas, mas que existe uma outra série de barreiras que fazem com que a gente não saiba disso. É um pouco a tal da cegueira branca, né? Que faz com que a gente não conheça que aquilo é um direito nosso, de que se aquilo foi construído com dinheiro público, eu posso acessar e eu posso usufruir, né? Então, eu acho que esses textos, esses filmes, eles acenam para a gente um pouco isso, de que a leitura da vida, a leitura não só dos textos, mas a leitura da vida, ela vai nos abrindo os olhos, mas não é só um abrir os olhos, porque nós estamos de olhos abertos, eu imagino, né, acho que vocês não estão dormindo aí, não. Quando nós estamos de olhos abertos, realmente de olhos abertos, a gente, digamos assim, a gente está mais, é possível nós abrirmos a nossa imaginação para imaginarmos um mundo diferente. Imaginar novos projetos, imaginar que a gente pode não só estar na universidade, mas que é um direito nosso, estar aqui dentro
de repente fazer um estágio em outro país, porque isso é possível. Existe um pacto de cooperação internacional da UFC com quase todas as universidades do mundo. Então, se vocês procurarem os caminhos, tem estágios que vocês podem, 1 mês, 2 meses, até 6 meses, irem para outro lugar no período da graduação. Existe a possibilidade de vocês, terminando uma graduação, reingressar e fazer uma outra modalidade. Tem a Casa de Cultura, que vocês podem aprender uma língua. Hoje tem várias línguas, tem inclusive chinês no centro, né, que foi criado recentemente. A gente tem uma série de possibilidades. Tem os espaços da Casa Amarela, com fotografia, com tudo, que mesmo com a pandemia, as pessoas têm tentado se reinventar. Então, tem um espaço que é maravilhoso, que eu acho que ele foi bem prejudicado com a pandemia, mas que é um espaço muito importante da nossa universidade, que é o projeto Cine Freud, que é um projeto que busca assistir filmes, tendo sempre pessoas da área da psicologia e da psicanálise fazendo uma discussão depois das sessões. Isso acontece lá no Centro de Humanidades. Então, enfim, tem muitas coisas, né, que vão nos movimentando, e eu acho que a universidade, ela é isso, né, é essa possibilidade de abrir mundos, de abrir os nossos olhos para que a gente enxergue outra coisa. O Fahrenheit 451, ele é muito interessante, porque lá a gente tem a questão do, que já aparece também na menina que roubava livros, que é você queimar livros. A ideia lá do Index, né, da Idade Média, de você queimar aqueles livros que são considerados perturbadores, aqueles livros que, por causa do seu conteúdo, eles precisam ser queimados e destruídos para não contaminar a mente das pessoas. E aí só mentes muito tacanhas para imaginar isso, né? Porque vai contaminar o quê? Né? Porque apresenta uma imagem diferente da sociedade, porque mostra uma outra forma de ver a realidade, né? Aí por isso que vai ser queimado. Recentemente foi criada uma biblioteca, não lembro agora, faz 2 semanas que eu vi essa matéria. Eu vou ter até que anotar para botar o link aqui para vocês. Não lembro agora se na Irlanda, que é uma biblioteca que está sendo montada apenas com livros que foram considerados proibidos. A ideia deles é juntar só os proibidos, no mundo inteiro, né? E colocar tudo isso lá disponível, para que as pessoas tenham essa visão mais ampla da por que esses livros foram considerados proibidos. O que é interessante, né, é a gente ir vendo esses movimentos e pensar sobre isso. Por que que algumas leituras, né, vão sendo consideradas estranhas dentro de uma sociedade? Por que que tem essa ideia de que parece que elas vão contaminar a mente das pessoas, vão desvirtuar as pessoas? Até o desvirtuar, ele é interessante, né, porque é tirar de uma certa virtude. E que virtude? Uma virtude que foi construída a partir de determinados parâmetros. Mas será que esses parâmetros, eles são os únicos possíveis? Será que a gente não pode olhar as coisas de outra maneira? E aí seria interessante a gente retomar o Lucas, lá no meu amigo Nietzsche, né? Primeiro que o Lucas, o que o Lucas está lendo? Vocês até colocaram lá nos comentários que fizeram que o meu amigo Nietzsche, o Lucas está lendo um livro de literatura. Não deixa de ser, mas o que ele está lendo é um livro filosófico, né? É literatura, mas
digamos que, do ponto de vista de uma classificação do conhecimento, o Assim Falou Zaratustra é um livro de filosofia, um dos livros mais conhecidos do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche. E o que a gente tem lá, né? Nas leituras, eu li o comentário da Jailes, a gente tem um menino, né? Ali um certo pânico, tanto da família quanto da professora, que ele seja reprovado, né? Então, todo mundo, olha, Lucas, aí, assim, eu fico até com aquela voz da professora na minha cabeça, você precisa ler mais, né? E aí o menino, de tanto escutar aquilo, você precisa ler mais, você precisa ler mais, você precisa ler mais, quando ele encontra um livro, ele vai ler, né? Em casa, um pouco o mesmo movimento, né? A Jailson até comentou aqui, a cobrança para estudar, que eu acho que vocês enfrentam também. Eu acho que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, ainda mais quando a gente está nesse momento de formação. Você tem que estudar, você tem que estudar, né? Porque você tem que ter uma profissão, porque você tem que ter o seu dinheiro, porque você tem que ter isso, você tem que se sustentar, você tem que ser o apoio da família, você tem que construir uma vida, você tem que isso, você tem que aquilo. Que é o que a gente falava no início, que é o dever ser, né? Você tem que fazer isso, você deve fazer isso, que é digamos assim, a cantiga da sociedade no nosso ouvido, né? Mas a Jair também apontou que existe uma inadequação nesse processo. De um lado, o risco dele ser reprovado, do outro, a cobrança para ele estudar e para ele ler, mas quando ele começa a ler, parece que dá uma pane no sistema, sabe? Quando acontece alguma coisa que para o WhatsApp, para o Instagram, para o Google, né? Essas panes que a gente conhece, parece que deu uma pane na cabeça de todo mundo ali. As pessoas não sabiam como agir. Eu acho que a atitude mais extrema que a gente tem ali é aquela mãe arrastando aquele menino para o pastor. E o pastor com a mão na cabeça do menino, gritando: demônio, sai dessa criança, né? Aquela cena é emblemática, ela é emblemática, né? Porque o que a gente tem ali? Um choque enorme de conhecimentos, um choque enorme de modos de ver o mundo, né? Que, na verdade, são modos de ver o mundo diferentes, que não necessariamente precisam se anular. Porque o que o menino fez foi exatamente o quê? O que eles estavam pedindo. Pediram para ele leu. E foi ler um livro dificílimo. Vocês acompanharam que o coitado, no primeiro momento, ele jogou o livro fora. Porque ele começou a ler e ele. Não, eu não estou entendendo nada disso daqui. Só que, por incrível que pareça, eu gosto de duas coisas ali que talvez vocês não tenham. Não sei se vocês deram conta. A jogada do Fausto, do diretor. Esse menino aprende a ler a vida onde? No lixo. O livro que ilumina a cabeça daquele menino está onde? No lixo. A pessoa que fala para aquele menino e que é um bom conselheiro para ele e que faz com que ele não desista, não é a mãe, não é o pai, não é a professora, não é o diretor da escola, é um catador de material reciclado. Eu gosto muito da jogada que ele fez ali, porque faz com que a gente pare para pensar para que servem as instituições? Qual é a finalidade da escola?
O Mangel vai falar disso no A Mesa com o Chapeleiro Maluco. Qual é a finalidade da escola? Não é educar? Não é incentivar a ler, e se o menino começou a ler, a escola, uau, que maravilha, que ótimo. Aí, quando o menino diz que está lendo Assim Falou Zaratustra, a professora olha para ele com uma cara de espanto, porque ela nunca deve ter olhado nem para as orelhas do livro, e diz: você está lendo esse livro? Mas ele é muito difícil. E quem nunca passou por isso, né? Porque normalmente é isso que acontece. Quando o aluno, ele surpreende o professor no sentido de, isso aqui é um desafio, pois eu vou encarar o desafio. Foi isso que o Lucas fez. Ele tinha que ler. O livro que caiu na mão dele foi aquele. Aí o catador foi lá e disse para ele: meu filho, esse livro realmente é muito difícil, mas eu acho que você devia encarar. Eu acho que você dá conta. Foi isso que ele fez. Eu acho que você dá conta. É difícil, sim. É muito difícil, porque ele tem umas palavras complicadas, mas não se importe com isso, não. Quando você achar uma palavra que você não saiba o significado, pergunte. Aí o menino sai que nem doido, né? Aurora. O que será que é aurora? Aí sai, vai lá, encontra a mulher. A senhora sabe o que é aurora? A Aurora é a minha vizinha aqui do lado. Aí ele vai lá na casa da vizinha, né? A senhora sabe o que é Aurora? Aurora é meu nome. Mas por que é Aurora? Aí a mulher vai falando. O que ele está fazendo ali é um processo, aquilo que a gente chama de conhecer. Eu falei disso na aula passada, o que são as palavras e o que são as coisas. Eu compreendendo o significado das palavras ou a etimologia das palavras, dá para a gente entender muito, tanto o que as palavras querem dizer, o que elas conseguem dizer e também o que elas não conseguem dizer. E as inadequações, porque às vezes os nossos processos de nomeações, eles são muito cheio de abismos. As palavras, elas dizem uma coisa, mas aí o significado é outro, não necessariamente aquilo exprime o que a gente gostaria de dizer, né? Ou, um exemplo disso é quando a gente está passando por alguma questão e a gente quer traduzir isso em palavras. Às vezes a gente não consegue, né? E eu imagino que tenha sido muito angustiante para aquele menino, muito jovem, se deparar com um processo tão enlouquecedor como esse, porque parece que naquele momento, todo mundo que estava ao redor dele deu pane. A professora não sabia o que fazer, o diretor da escola muito menos, porque quando o menino termina de ler o Zaratustra, que ele se acha o próprio profeta lá do livro, aí ele está lá, né, gritando, já convocando as massas para viver uma outra coisa, né? Vamos derrubar os ídolos, vamos viver uma outra história. Isso para mim não é suficiente. Eu acho que a gente tem que ser o super-homem, né? Porque tem toda essa discussão lá no Zaratustra. É um livro bem poético, né? Recomendo que vocês leiam. É pequeno. Tem inclusive naquela edição de bolso da Martin Claret. E eu acho que o que está ali, né, tem dentro dessa discussão que a Jaires colocou, da inadequação, tem pelo menos duas coisas que eu queria destacar. Uma eu já destaquei, que é a gente pensar esse lugar do lixo como uma metáfora muito boa, sobre o lugar que a sociedade coloca as coisas que a critiquem, que desmontem os seus discursos, né? Basta a gente pensar, se a gente pensar de uma maneira bem pragmática mesmo, nós vivemos numa sociedade chamada de moderna, né?
que descarta muita coisa, né? Uma sociedade que não sabe muito bem nem o que fazer com tudo que produz. Eu acho que isso já fala muito dessa sociedade, né? Nós temos um número enorme de pessoas que vivem com esses restos, né? Quando aquele menino perambula por ali, a gente vê algumas pessoas, né, por aquele lugar. Ele talvez até more ali perto, né, daquele lixão. Então, o que a gente tem é um lugar de margem. E o diretor, eu acho que ele mobiliza um pouco isso, para a gente perceber aquilo que a sociedade cobra, aquilo que as instituições cobram, e a realidade como ela é, né? A realidade como ela está posta diante dos nossos olhos. E o outro ponto é que esse menino, ele tem muito medo de não corresponder. Eu fico, às vezes, até um pouco angustiada quando eu estou vendo, porque eu fico pensando um pouco na angústia desse menino. Ele está... Pensem naquele momento da prova, que ele, eu acho que é 0, alguma coisa, né? 0,5, alguma coisa assim que ele tira na prova. E acaba a energia elétrica em casa e ele entrega a prova para a mãe queimar lá para poder acender as velas. E naquele momento aquele menino está apavorado, porque ele sabe que nem correspondeu ao que a escola esperava dele e também não corresponde ao que os pais esperam dele, né? E aquele menino deve ter o quê? Uns 11, 12 anos. E ele já está com esse tipo de preocupação. Então, que sociedade é essa que faz com que uma criança, ainda no início ainda da adolescência, né, não dá nem para chamar de adolescente, ainda é uma criança, esteja tão angustiado com essa demanda, né? E, por outro lado, uma sociedade que cobra muito, mas que está completamente despreparada para acolher quando esse menino dá um salto. Quando esse menino mostra por um caminho totalmente novo, porque ele não está lendo o livro recomendado pela escola, foi um livro que ele achou, ele surpreende a todos. E aí, a própria sociedade, ela não está preparada para isso. A própria sociedade, ela não dá conta disso. A professora não está pronta para conduzir esse processo de conhecimento desse menino. Né? Mas aí eu acho que também não é papel só da professora. A família podia estar preparada, mas aí a gente tem outros problemas atrás dessa família. Uma família muito pobre, né? Então a gente já tem ali a questão de uma desigualdade social muito grande dentro desse contexto familiar. Essa família está ali lutando pela sobrevivência, então para eles realmente é importante que aquele menino estude, que ele tenha alguma possibilidade de conseguir alguma coisa melhor na vida. Possivelmente eles não estudaram. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente está vendo ali um processo muito grande de desigualdade. Por outro lado, a professora, coitada, também imagino a carga horária, né, porque a gente sabe, carga horária de professor no ensino básico e no ensino médio é uma loucura, as pessoas trabalham muitas horas, muitas turmas, né, tem que dar conta de muitas turmas, e sem material, sem suporte, sem apoio, né, então o que a gente vai dando conta de isso não está ali, mas a gente sabe que está, né, tem todo um contexto social que está ali narrado, nas pequenas coisas, né, e que vão dando conta dessas inadequações, né, de que eu não sei se a gente tem que achar que é esse menino que está inadequado. Não será que é essa sociedade ou esse modelo de sociedade que não está preparado para compreender esse outro indivíduo que nasce dentro dessa sociedade,
né? Tem uma sugestão, eu acho que está na bibliografia de vocês, uma sugestão de um livro, de um texto, do Roland Barthes. Deixa eu ver. Ah, não, a gente vai ler mais à frente. O Roland Barthes, no texto aula, ele vai falar para nós que o Miyakoto falou que todos nós estamos amarrados pela linguagem. O Roland Barthes vai dizer que sim, nós estamos amarrados pela linguagem e, mais do que isso, nós somos obrigados a dizer. A linguagem da sociedade, ela nos diz, por favor, você pode falar ou não. Não, nós somos obrigados. Desde bebezinho, a gente tem que aprender a se comunicar, senão a gente dança, né? Literalmente, a gente dança. Se a gente não aprende desde pequenininho a berrar, a gritar, a dizer que a gente está com fome, dizer que a gente está com sede, dizer que a gente quer que troque a fralda, que dê banho, a gente está perdido, né? Então, a nossa espécie precisa aprender a gritar e se comunicar para poder existir. Mas esse processo não é um processo simples, porque é um processo que nós somos obrigados a dizer, né? Somos obrigados a falar. Mas o Roland Barthes vai dizer também que dentro desses códigos de obrigação, nós podemos criar outras formas que expressem aquilo que a gente realmente deseja ser. E eu acho que a gente tem um pouco isso no Lucas, porque o Lucas primeiro encontra o Assim Falou Zaratustra, e que ele fica empolgadíssimo com aquilo. E prestem atenção, porque eu gosto muito quando a mãe dele joga o livro fora. Aquilo lá também é ótimo. Quando ela joga o livro fora, ela acha que com aquele gesto, ela descartou da vida dele o que ele aprendeu com aquele livro. Mas as ideias ficaram na cabeça dele. E a resposta que ele dá para ela é ótima, né? Porque ele diz alguma coisa de que entende que ela fez aquilo por amor, por cuidado, de que ela teve um zelo por ele. E desmonta ela completamente, porque ela achou que ele ia ficar berrando, que ele ia ficar gritando, porque ela tinha jogado o livro fora. Ele já não precisava do livro, ele já tinha lido. Na verdade, o que ele faz, que aí é muito legal, ele sai caminhando e encontra outro livro. Eu acho que esse é a grande sacada, que é você continuar num caminho de busca, né? E aí o livro que ele encontra é o Manifesto, né? E aí vai ser outra discussão, vai ser... Inclusive eu vi um documentário esses dias, depois eu vou colocar aqui também para a gente assistir juntos, acho que vai ser uma coisa bem legal, que já entra um pouco numa discussão mais dessa crítica mesmo dos meios de produção e tal, e é do Fausto também. E o que nós tínhamos para hoje, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, eu vi que vocês escreveram aqui algumas coisas, vocês começaram a falar do Pinóquio, né? O Pedro comentou, né, que o livro do Pinóquio, ele é um livro bem legal. O que a gente tem no Pinóquio, né? O que vocês sabiam do Pinóquio? O que vocês já tinham ouvido falar do Pinóquio? Quem é o Pinóquio? Meu povo, vocês estão aí? Ele era um bonequinho, né, que adquiriu vida e queria se tornar um menino. Uhum. E normalmente o que a gente escuta do Pinóquio é que ele é sempre assim, sempre fazendo muita molecagem, né? Sempre fazendo muita arte. É aquele menino que não se adequa, né? Os desenhos da Disney, eu acho que pegaram muito isso, assim, aquele menino que não se adequa. E é isso, só que o Pinóquio, quando a gente lê a interpretação que o Manguel dá,
ou mesmo quando a gente vai para a minha edição do Pinóquio é essa daqui. Eu acho ela super bonitinha, porque a editora, foi a editora mesmo? A Cossack Naif, ela sempre teve um trabalho editorial muito bonito, e cada página vai tendo um trabalho de ilustração bem bacana, né? Não sei se está dando para vocês verem direitinho. Acho bem bonito, assim, o trabalho que eles vão fazendo. E o que a gente tem na história do Pinóquio, né? O Pinóquio, no início, ele não é um menino, ele é um pedaço de madeira. Ele é um pedaço de madeira, uma madeira que vai sendo pintada, que vai sendo lixada, que vai sendo lapidada pelas mãos do Gepeto. É o Gepeto que vai dar vida a esse pedaço de madeira. E esse pedaço de madeira se transforma num menino. O Collodi, que é o Carlo Collodi, que é o autor da obra, o que ele está fazendo aqui? Eu acho que tem um jogo interessante, tem uma metáfora também, né? Será que nós também não somos como um pedaço de madeira que fomos lixados, fomos envernizados, fomos moldados, né? Fomos sendo lapidados, literalmente, pela linguagem, pelos signos, pelo convívio familiar, pelos ensinamentos dos nossos pais, pelas crenças religiosas, pelos valores que foram nos sendo passados, para nos adequarmos à realidade à nossa volta. Eu acho que a gente guarda uma certa semelhança com esse menino de madeira, porque eu imagino que a gente também foi sofrendo, estou falando sofrendo, não sei se é bem a palavra, mas a gente foi sendo afetado por esse processo aí de lapidação também, como se fôssemos um pedaço de madeira. Só que, ao contrário de lixas, de martelos, de pregos, o que foi nos lapidando, ou como tem um teórico, um sociólogo, né, de quem eu fui aluna, ele diz que nós fomos fabricados peça por peça para nos adequarmos à realidade social. Eu gosto muito dessa ideia, porque faz com que a gente entenda que nós somos um produto dessa realidade que nos cerca. Agora, claro, isso não quer dizer, e eu não estou dizendo, que isso é o que nós somos, mas que existe esse processo de lapidação e de fabricação, peça por peça, palavra por palavra, gesto por gesto, comportamento por comportamento, que foi nos moldando, isso sim existe. E aí, no livro A Construção Social da Realidade, do Peter Berger e do Thomas Luckmann, eles vão dizer que a realidade, ela se impõe de uma maneira objetiva para nós, mas ela também vai sendo apreendida subjetivamente. E claro que nesse processo de apreensão subjetiva, a gente vai tendo a oportunidade de mudá-la, usando as palavras do Roland Barthes, que eu já citei aqui, que a gente ainda vai ler. Me desculpem, mas é que eu acabo antecedendo algumas coisas, porque como isso tudo já está na minha cabeça, mas aí vocês não vão estranhar, porque quando vocês encontrarem no texto, vocês vão ver. O Roland Barthes vai dizer que a gente tem a possibilidade de trapacear a língua com a própria língua. Ou seja, eu posso, mesmo dentro dessa realidade, a partir dos seus códigos, a partir das suas regras,
E a partir de tudo aquilo que eu aprendi, eu posso me refazer peça por peça. Como se a gente fosse, sei lá, sei lá, aqueles processos lá de recal dos carros, né? A gente pode lá passar por uma manutenção e se refazer, né? Eu vou ver se eu suspendo um pouco desses valores, se eu deixo de lado alguns comportamentos, se eu posso deixar alguns preconceitos de lado. Os preconceitos eu acho que são fundamentais a gente deixar de lado, né? Alguns estereótipos, se eu posso jogar para trás, jogar na estrada, esquecer disso. O que eu posso ir lapidando em mim mesmo? Que aí agora já não é mais as mãos do Gepeto, ou as mãos de um pai, de uma mãe, ou de quem quer que seja, do pastor lá com a mão na cabeça do menino, né? Já sou eu mesmo, podendo com as minhas próprias mãos lapidar a minha vida, né? Então eu posso trapacear no bom sentido, né? De eu mesmo posso me refazer, né? E aí eu acho que tem muita semelhança entre esses meninos, entre todos esses meninos que a gente viu, o Lucas, a Lois, a menina que roubava livros, o Pinóquio, eu acho que todos eles, a mesma Alice, vejam que lá no começo do livro, eu coloquei para vocês o prefácio. No prefácio, o, o Alberto Mangel, ele fala que a Alice, quando ela caminha pelo País das Maravilhas, ela é como se fosse uma antropóloga, porque observando os gestos das pessoas, os comportamentos, o que elas dizem, né? Vendo como os habitantes daquele lugar falam, como eles se expressam, ela está aprendendo quais são as convenções sociais daquele lugar. Então, ele brinca e diz que ela é uma espécie de antropóloga, porque ela está tentando entender aqueles códigos culturais, né? E, claro, quando você aprende outros códigos, você reavalia os seus. Você pode ir lá fazendo esse trabalho de reconstrução peça por peça, né? Pode ir se refazendo peça por peça. Tem um poema muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo ver o título certinho aqui para vocês. Tem um poema muito bonito do Manuel de Barros, que chama Água na Peneira. O menino que carregava água na peneira. Quem lê esse poema? A gente podia, inclusive, na aula que vem, começar por ele. Vocês vão ver a possibilidade interessante que o Manuel de Barros apresenta para nós, de imaginarmos um outro menino, ou uma outra possibilidade aí de infância e de reconstrução desses processos de leitura. Eu acho que pode ser um trabalho bem interessante. A gente pode começar por ele na aula que vem. E principalmente fazer uma leitura comparativa desses meninos e dessas realidades. Eu estou tentando ampliar um pouco, né? Poderia ter ficado apenas com um, mas eu acho que é muito rico a gente ir juntando, porque de cada uma dessas realidades a gente pode extrair elementos para pensar essa relação entre a sociedade e os indivíduos, para a gente pensar
nessa realidade objetiva, mas também pensar que nós podemos reconstruir isso que está à nossa volta, ou que é imposto a cada um de nós, né? Eu teria mais coisas para dizer, eu sempre tenho um monte de coisa, gente, tem umas 4 folhas aqui ainda de coisa que eu queria falar hoje, mas já passei do meu tempo, e eu vou deixar para a gente retomar na próxima aula. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Hoje vocês estão bem caladinhos, né? Vocês têm alguma questão? Ou não tem nada a ver? Vocês acham que eu viajei muito hoje? Não, professora, foi maravilhosa a aula. Não viaja, não. Não sei como é que vocês estão me ouvindo, se tá fazendo sentido a conexão das leituras. Vocês acham que está tranquilo o ritmo de leitura também? Professora? Oi, diga. Assim, o ritmo ele tá tranquilo. Eu só acho que ficou assim muita coisa para ler, entendeu? Ficou o quê? Muita coisa para ler. Muita coisa Ah. para ganhar. Não, mas é o seguinte, eu acho que você deve ter visto que o Pedro, eu estou falando com quem? Jaires. Com a Jaires. Jaires, é o seguinte, você deve ter visto que o Pedro, ele fez uma sequência lá de textos, mas ele colocou assim, ele inclusive destacou o que era complementar, o que seriam sugestões de leitura. Então, não necessariamente vocês têm que ler tudo que está ali. Vocês pegam o caderninho de vocês, anotam as referências complementares, e na medida que vocês puderem, vocês vão tentando ver o que vai sendo fundamental. O que a gente teve de leitura até agora? Propriamente dito, leitura. Eu pedi que vocês lessem o Mia Couto, que não é um texto difícil. Foi o texto do bloco 1.1. Por isso que eu peço que vocês sempre tenham em mãos o programa, tá bom? Aí vocês podem até baixar o arquivinho de vocês aí e grifar com uma caneta colorida o que a gente já viu. Então, vocês podem ir lá grifar o Mia Couto. O Mia Couto foi a leitura obrigatória do tópico 1.1. Nós estamos agora no bloco 1.2, que é o Como Pinóquio Aprendeu a Ler. Então, na verdade, nós estamos, em tese, no segundo texto. Só que eu dei várias referências complementares. Que teve o que é sociologia. Né? Teve o do Lucas, teve esses filmes. Porque o Lucas, veja que o Lucas, ele está aqui como uma proposta de fórum. Mas o Lucas é um documentário curtinho, de 15 minutos, que vocês podem ver aí num dia que é livre. O dia da gente livre, com exceção de hoje, é a sexta-feira, né? Então, não é algo assim tão complexo. E os filmes foram sugestões. E quando eu digo assim, se puderem, leiam os livros, eu não estou dizendo que vocês têm que ler agora. Eu sei que vocês estão fazendo outras disciplinas. Imagino, dependendo aqui do curso, como eu sei que essa disciplina é mista, né? Tem alunos de vários cursos. Sei que muitas vezes vocês fazem 5, 6, tem aluno que faz até 7 disciplinas. Eu, sinceramente, não sei como vocês conseguem. Mas, se puderem, em algum momento, lerem os livros, eu acho que vai ser muito proveitoso na formação de vocês, tá? Eu não estou dizendo que vocês têm que, assim, conseguir ler tudo, porque às vezes a gente realmente não consegue. Mas o que eu gostaria que a gente tentasse manter é o ritmo das leituras obrigatórias. Então, até agora, eu acho que não foi tanto texto assim, nós estamos no segundo, tá? Não sei, você tem mais alguma questão sobre isso?
Professora, perguntaram qual que vai ser o texto da próxima semana. O texto da próxima semana vai ser um outro texto do Alberto Mangel, ainda discutindo a questão da leitura, chamado A Última Página. É um texto também fácil de ser lido. Eu só lamento porque o texto que eu encontrei em PDF, a edição não é muito boa. Se vocês encontrarem uma outra melhor e puderem postar, eu agradeço, mas foi a única que eu encontrei, tá? É um texto bem interessante também, tem a ver com essa ideia de fazer uma leitura da vida. Eu ainda vou retomar algumas coisas aqui do Pinóquio, como que o Pinóquio aprendeu a ler, que, como eu disse para vocês, eu preparei a aula de hoje e pensei que daria tempo eu falar mais coisas. Eu sempre acho que vai dar tempo eu falar tudo e nunca dá. Então, eu ainda quero dizer algumas coisas sobre esse texto aqui e passo esse texto do Mangel para vocês, tá bom? Com isso, nós estaríamos caminhando, no final da semana que vem, nós estaríamos caminhando para o final do primeiro módulo, que é esse módulo sobre linguagem. Aí seria super legal se na aula da semana que vem vocês tivessem conseguido ler os 3 textos e me trouxessem as dúvidas. Professora, eu estou entendendo a conversa e tal, porque a dúvida pode ser essa, por exemplo. Eu estou entendendo a sua conversa, estou entendendo os encaminhamentos, mas o que isso tem a ver com a introdução à sociologia, a formação da sociologia, tal, não sei o quê. Então, a gente pode conversar sobre essas coisas, tá? Porque, como eu disse lá no começo, eu faço um pouco esse processo, porque quando a gente chega lá na frente, falando dos autores, mais propriamente os teóricos da sociologia, a relação da sociedade com os indivíduos, o que é uma sociedade, já não parece uma coisa tão estranha para vocês. Vocês começam a perceber que tudo isso está ao redor de vocês, de que vocês se questionam, de que, de alguma maneira, como diz o professor André Aghetti, há um sociólogo dentro de vocês, de que vocês também se fizeram algumas perguntas, mas por que tais valores são assim, o comportamento das pessoas é dessa forma, por que não muda? Quando chega lá na frente, que vocês começam a ver os teóricos, vocês já não acham tão estranho, porque a gente está nesse processo de discutir linguagem, sociedade, esmiuçando com esses exemplos, com essas metáforas. E aí, claro, isso é uma particularidade minha, porque eu trabalho há muitos anos com literatura, então eu trago textos mais ensaísticos, mais literários, trago essas inspirações dos documentários, do cinema, porque é a minha praia, é o que eu gosto de fazer. Então, os meus trabalhos de pesquisa, eles giram muito nesse caminho, e eu acho que rende. Eu acho que dá uma possibilidade do aluno de transitar por um território mais leve, assim, digamos assim. E um território que muitas vezes vocês dominam muito mais do que eu, porque às vezes vocês assistem muito mais filmes do que eu, conseguem ler várias coisas, né, estão acompanhando muito mais as redes do que eu, e por isso que eu vou deixar uns espaços lá para perguntas no Google Meet. Queria muito que vocês participassem, para que vocês inclusive possam colocar, eu estou lendo esse texto do Alberto Mangel sobre o Pinóquio. Lembrei de um filme que eu vi, lembrei de um livro que eu li, lembrei de um documentário. Aí vai postando lá para a gente ter um pequeno acervo com outras opções de leitura.
Mas o que eu queria para vocês, o que eu quero para vocês para a próxima aula? Quero que vocês leiam o poema do Manuel de Barros. Vocês conhecem o Manuel de Barros? Gostaria que vocês lessem esse poema, tá? E aí eu acho que eu quero começar ouvindo vocês. Na semana que vem nós vamos nos encontrar na quarta, tá? Professora, qual é o título do poema mesmo? Carregando o menino que carregava água na peneira. Se você puder colocar lá na lista das atividades, Pedro, eu te agradeço. Você consegue colocar lá para mim? No mural do Classroom? Pode ser no mural ou nas atividades. Aí você puxa e coloca no final de tudo. Pode ser no mural. No mural é mais fácil. Se no mural for mais fácil, porque fica logo visível, todo mundo vê, quem tiver dúvida. Mas o nome é esse, o menino que carregava água na peneira. Aí o que eu gostaria que vocês fizessem? A leitura desse poema, e na próxima aula eu quero começar ouvindo vocês, tá? E ainda hoje eu mando, daqui a pouco eu encaminho o texto da semana que vem. Então, nós nos encontramos na quarta é quando, minha gente? Dia 13, no mesmo horário. Alguma dúvida? Professora, só para recapitular uma coisa aqui, esses espaços de pergunta que a senhora disse que a gente vai estar aberto a fazer, é no mural também, né? Não é no mural, não. Sabe onde é? Por isso que eu acho que daria para botar o poema lá. Você vai em atividades e tem a possibilidade de criar uma pergunta. Eu acho que você consegue fazer isso. Se você não conseguir, me avise, porque às vezes eu preciso colocar você como editor. Certo, professora. Se você não conseguir, você me manda um e-mail, tá bom? Ok. Alguma dúvida ainda? E aí, na medida que a gente for lendo os textos, a gente pode colocar também, tipo, as observações, tipo, do que a gente lembrar, do que... Só isso, né? Sim, sim. A gente, nesse primeiro momento, vamos colocar só o poema. Aí eu vou lançando algumas perguntas. E porque eu acho que isso vai ajudar a nós termos uma relação mais interativa, não ter só esse espaço aqui do chat, mas a gente ter um espaço onde a gente converse durante a semana. Claro que no nosso tempo, no tempo que a gente tiver para entrar e comentar, e eu fico também com material, porque eu entro lá, olho as questões que vocês postaram, e isso vai embasando as minhas aulas, para que eu não fuja também muito das questões que vocês estão colocando. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Tudo tranquilo? Bom, então eu vou encerrar.